Estamos de volta, agora o segundo bloco do programa Santiago Entrevista, recebendo aqui o pré-candidato a prefeito de Sete Lagoas, Emílio. Nós já falamos um pouco sobre a nossa situação local aqui, alguns problemas pertinentes à nossa cidade, um pouco também da política nacional. Eu quero voltar só um pouquinho agora, nesse início aqui, sobre a questão da política nacional. Eu disse no primeiro bloco que o país está rachado, são dois lados. Emílio, a gente corre um risco muito grande com isso que está acontecendo também, porque nós tivemos ao longo dos anos aí, principalmente quando o PSDB era a situação, o PT oposição, era um show de passeatas, greves, né, pessoas protestando de tudo quanto é jeito. Era uma baita de uma oposição. Aí as coisas vêm mudando, e agora esses dois grupos, né, e, quer dizer, a gente tinha, por exemplo, um PMDB que apoiava o PT, né, que agora parece que já está muito próximo do PSDB e de outros partidos que era, né, fazia parte da base do governo. A gente pode prever que a gente vai viver alguns meses de muita loucura nesse país, de muito protesto, de muita confusão? Já que você usou uma palavra que não tem como. Não tem como. Acho que nem o Brasil prever. hoje é imprevisível. Né? Nós temos duas situações. Primeiro, essa divisão, infelizmente, ela está aí. Eu falei mais cedo, devíamos ter união em busca de um propósito, mas ela não aconteceu. Então é divisão mesmo. Eu acho que o Brasil está ávido para ter uma solução. As grandes forças nacionais, e as pequenas também, de todo mundo quer que algo aconteça e que comece a melhorar. Então eu acho que nós teríamos aí, podemos ter um pacto silencioso para que as coisas voltem a andar e pacifique o país. Isso vai envolver a imprensa, que passa a noticiar menos questões como os movimentos sociais nas ruas, ocupações de terra, passeatas nas cidades, ou pelo menos dar menos destaque. Por outro lado, nós temos essas forças que não vão sair das ruas e vão continuar nós forçando o aprofundamento das questões e tumultuando o país. Quando eu falo tumultuando, não sou contra não, gente. Eu acho que o país tem que ser passado a limpo. Mas ele tem que ser passado a limpo sem vivermos a situação de momento em que o país não funciona, o país está parado. O país parado é desemprego, o país parado é falta de renda, é tudo que leva, é falta de receita nos municípios, nos estados, para pagar o salário do servidor, para fazer saúde, para fazer segurança, enfim. Então isso tem que se buscar. Agora você falar o que se prevê é imprevisível. Eu torço muito para que o país volte a andar. Queria que você fizesse um resumo para mim do que você acha da pessoa em si como político, Eduardo Cunha. Começa falando que é um bandido, né? Agora, é um bandido que tem dado... falar que bandido da aula é difícil, né? Mas ele tem demonstrado uma capacidade de articulação, uma disfarçatez que é impressionante. E ele continua exercendo o poder de uma forma... Mas é um bandido tem que cair, um bandido tem que ser substituído por alguém que não seja bandido. Então, eu acho que bandido não presta serviço bom algum para a nação. Então, para resumir, bandido é bandido e bandido tem que ser substituído. Eu queria falar uma coisa aqui que assim, chega a ser até fora muito do meu hábito, né? Que é comentar uma situação de um colega que me reportou uma coisa. Eu recebi no meu WhatsApp uma mensagem de um jornalista, né? Um jornalista que atua em Brasília, ele é da TV Comunitária de Brasília, atual presidente da ABCCom, que é a associação que a gente aqui é associado, dizendo que está muito preocupado, porque esse grupo, né? Esse grupo aí, ele tem como cabeça o Eduardo Cunha, e aí por trás vem o presidente da Câmara, o presidente do Senado, tem também a questão do Michel Temer, e a grande preocupação é que esses políticos, eles pretendem blindar o governo, blindar os políticos, modificar a forma de investigação e de apuração dos fatos que estão sendo feitos e, dentro de um acordão, blindar os políticos
que estão sendo ameaçados pela Lava Jato. Quer dizer, é como aquela operação que teve na Itália, né? Teve mãos limpas. Teve um grande sucesso e tal, mas depois os próprios políticos entraram e reverteram a coisa, criaram leis de forma que a operação não pudesse aprofundar um pouco mais, e aí acaba que a operação aos poucos foi perdendo poder e acabou. Então é uma situação lastimável do que a gente fica sabendo, e se realmente isso é se é uma verdade, e se foi um grande problema para todos nós, porque a gente agora passou a conhecer uma parte dos crimes, né, que são praticados pelos políticos, e aí a gente fica naquela situação, será que realmente eles vão se blindar e vão continuar fazendo isso? Porque agora eles vão fazer com mais cautela, né? Aí, quer dizer, a coisa pode continuar um pouco pior. E além disso, eu vou lá na frente, né? Quando o pré-sal começar a ser explorado, imagina o que vai acontecer, meu. Já que você falou praticamente tudo. Mas eu vejo, essa é a grande dicotomia que o país vive ou vai viver agora. Todo mundo quer, até quem é oposição, o governo exista e funcione. Né? Eu tenho muito temor das pessoas, você citou aí, que podem nos governar, que seriam esse governo de transição. O Itamar foi um grande governo de transição, eu torço muito para que tenhamos outro grande governo de transição. Mas Itamar não tinha essas forças em torno dele como o Temer tem hoje. Na Itália, houve quase que uma operação abafa. E abafaram muita coisa, mas muita coisa saiu dela. Olha, os partidos na Itália foram extintos. Os partidos que mandavam, os grandes partidos, os políticos, houve uma renovação geral. Ah, mas aí surgiu o Berlusconi. Sim, surgiu o Berlusconi, mas o Berlusconi depois foi processado também. Surgiu um conjunto de leis que permitiu com que o homem mais rico do país, que ainda é o Berlusconi, e era o mais poderoso, que foi o primeiro-ministro, também depois fosse processado como um cidadão comum. Né? Eu acho que a Lava Jato ela já nos deu esse avanço. Nós vemos aí os maiores empresários do país 1 ano na cadeia. Não é pouca coisa, deveria ser normal, mas no Brasil até então não era. Né? Então, há esses avanços. E eu quero muito que eles continuem, acho que toda a nação quer que as investigações continuem prendendo gente, continuem punindo gente que tenha razão para ser punida, mas ao mesmo tempo há uma ânsia e uma necessidade de que o país funcione. Então, ao mesmo tempo que eu acho que a chance de conseguir esse grande pacto, esse abafo, essa blindagem, ela existe. E não estou dizendo que ela é boa, não. O ideal é que nós tivéssemos maturidade, que não tivemos no começo do processo, o que eu falei aqui. Ao invés do país se dividir, ele tinha que se unir. Mas o governo, ao invés de aprofundar, porque esse mérito a Dilma teve, de não interferir na investigação, ao invés de aprofundar e doa quem doer, né? O país foi separando, o grupo foi se fechando para se blindar, para se salvar, o outro foi se unindo e arreganhando gente para derrubar aquele grupo, e nesse meio termo, o país parou, os empregos deixaram de existir, a economia deixou de andar, e o país regrediu muito, Santiago. O que mais me dói, você pega o modelo industrial, a indústria brasileira acabou, caiu. Né? Você pega um Uzi Minas correndo risco de fechar. Gente, eu gosto muito de dar números para comparar, que é estarrecedor às vezes. A produção de aço do Brasil hoje é equivalente a 15 dias da China. 15 dias. Há 20 anos atrás era igual. E nós estamos acabando. Aço é a indústria básica, primária. Hoje nós estamos voltando a ser produtor de commodity. O único setor que vai bem no Brasil, ainda bem, vai muito bem, é a agricultura. Mas nós não podemos só exportar alimento. Nós não temos as marcas de tecnologia que os outros países têm, as marcas próprias de automóvel, nós não temos nada disso, porque nunca tivemos uma política industrial, desde Juscelino Kubitschek. Emílio, até que ponto que essa política nacional, esse imbróglio todo, né, esse angu de caroço, vai afetar nas eleições municipais? Eu acho que afeta muito no sentido de, e eu vejo isso, sinto isso nas ruas, quando eu converso com a nossa gente, que o povo está entendendo isso muito claro. O que tem que mudar é tudo, é o modelo, é a forma. Eu tenho uma frase que eu tenho falado com os amigos meus, é o seguinte:
Imagina sua casa, você tem um computador bacana, você comprou ele, muito bom e tal, ele vai funcionando, beleza, 1 ano, 2 anos, ele começa, de repente, você vacilou, entrou um vírus. Aí entra outro vírus, poluiu o seu computador, encheu de vírus, você não sabe mais o que faz. Isso é a política brasileira atual. Aí o que você tem que fazer? Contratar um técnico, ir lá e formatar seu computador. Limpar tudo. Né? Limpar tudo, instalar tudo. Quer dizer, tinha programas bons lá dentro e tal, mas os vírus chegaram e acabaram com tudo, arrasaram seu computador. Isso é a política brasileira. Arrasaram com a política brasileira. Tinha que formatar e começar do zero. Essa é a situação do Brasil que eu falo, que eu penso que seria o ideal hoje, né? Por isso que talvez até, em vez de os Temer assumir uma nova eleição, seria muito melhor, né, do que Tiago, o que o povo tanto fala. Nós precisávamos ter até 4 eleições, agora, em outubro. Aqui está marcada a eleição municipal, nós tínhamos que ter eleições estaduais e tínhamos que ter eleições federais em todos os níveis. Que mude-se o presidente, mude-se o vice, mas mude os deputados, mude os senadores. Ou se mantém, se o povo quiser manter, porque o povo... isso é transferir, devolver o poder para o povo decide se vai manter ou se vai mudar. Né? E teríamos que ter a 4ª eleição, que a Dilma propôs, no dia que ela venceu para o 2º mandato, que seria Constituinte exclusiva. Na verdade, nós não temos Constituição. Muda todo dia, um monte de puxadinho de emenda na Constituição. Mas agora está muito conturbado para aprovar. Mas a crise é um momento. Você tinha que ter uma Constituinte de pessoas eleitas, mas que tivessem a quarentena, depois não poderiam ser deputados, governadores, presidentes, nada. Pessoas que dedicariam à causa. Até para não sofrer influência e não querer beneficiar esse ou aquele segmento. Pessoas realmente independentes. Eu acho que era o momento, ou ainda é o momento. Agora, eu queria que você me explicasse uma situação seguinte. Na sua posição de pré-candidato a prefeito, eu lembro que você estava, de certa forma, muito ligado ao prefeito de Sete Lagoas. Ficou um tempo assim, indo lá na prefeitura, andando com o prefeito e tal. Depois houve um afastamento e a gente percebe que você passou a andar muito com o grupo do Douglas, né? A que ponto que aconteceu que você se separou desses 2 grupos, né? Aquele ponto que você falou assim, não, eu sou o candidato e pronto e tal. Eu até admiro você, porque você pelo menos tem uma posição que falou, não, eu não aceito ser vice, eu sou pré-candidato a prefeito. Do contrário, eu vou seguir minha carreira solo. Santiago, então vamos começar pela proximidade que você disse com o prefeito. Eu disputei a eleição com o prefeito Márcio Reinaldo. Quando quase todos os outros apoiaram o prefeito Márcio Reinaldo, eu fiz oposição a ele nas urnas e fiz oposição ao governo dele nos seus primeiros 6 meses, no seu primeiro ano de governo. Enquanto todos os demais o apoiaram na eleição e estavam apoiando o seu governo. Depois disso eu virei presidente do Democrata. Por menor que seja, o Democrata é uma instituição de Sete Lagoas, é um clube centenário, 102 anos, né? É o representante do esporte sete-lagoano. E eu me sentia na obrigação de relevar alguma diferença. Diferenças nós temos, políticas, ideológicas, administrativas, mas nunca pessoais. Aliás, é muito difícil eu ter diferença pessoal com alguém. E eu tinha a obrigação de, como presidente do Democrata, haver uma distensão com a prefeitura, porque o esporte depende do município. Você pega qualquer time que disputa o Campeonato Mineiro, Série A, B ou C, hoje tem o nome da prefeitura lá, com exceção do Sete Lagoas. Mas não é o caso. O prefeito até me ajudou muito no primeiro ano. Ao mesmo tempo, e no decorrer, na metade do mandato do Márcio, eu apoiei o Douglas Mello para estadual. Acreditando nas novas ideias dele, ainda fiz um texto, deixei uma carta, um documento escrito que estava apoiando as novas ideias que para mim o Douglas representava naquele momento, que já se transformava ali num nome, era o embrião de uma oposição ao governo Márcio. Isso fez com que eu me aproximasse desse grupo hoje de oposição, e até questionar o que é oposição, oposição a quê? Nós sempre temos oposição a algo, não a quem. Às vezes até a quem, porque representa algo, mas vamos seguir com o raciocínio. E mantive muito próximo desse grupo, até posso dizer que eu fiz parte desse grupo, mas chega num momento que você tem que tomar decisões. Esse grupo exigiu que eu fosse para o PMDB,
que eu largasse o meu PSB, onde eu estou muito bem, obrigado, e fosse para o PMDB, num projeto que pesquisas iam indicar o candidato, e nós tivemos um momento fatal, uma data legal, que foi 2 de abril, e eu já havia decidido antes e comuniquei ao grupo mais de um mês antes que não ia sair do PSB, não ia para o PMDB, e isso provocou um afastamento natural nosso do grupo lá do deputado Douglas Mello. Então eles têm um projeto de atender aos compromissos do deputado Douglas no governo do Estado, junto ao governador Fernando Pimentel, ao vice-governador, ao PMDB, e eu não fazia parte desse compromisso, desse projeto, pelo contrário, as minhas convicções me levam a seguir a liderança do meu partido, que é o prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda. Eu acho que eu estou muito bem liderado. Eu acredito muito no modelo administrativo que ele implantou em Belo Horizonte, na forma de administrar, uma administração já indo para o seu final, 8 anos de administração, sem nenhuma denúncia de corrupção, sem nenhum processo, nada andando contra, porque não tem. Uma administração que atravessou essa crise produzindo, fazendo obra, inaugurando escola, programas. Então estou muito bem lá e não haveria por que mudar. Então é natural, né? E também você teria que concorrer dentro do grupo, né? Pelo que você falou, no compromisso Sim. de uma pesquisa de que o principal nome que tivesse entre os pré-candidatos, ele que seria o candidato. Isso também, aí você participaria aí, de certa forma, de 2 eleições, né? A questão não é essa. O que eu digo e falo isso com também tranquilidade e transparência. Eu não poderia, nessa altura da minha vida, depois do caminho que percorremos, do projeto que formulamos e acreditamos, eu pegar a decisão sobre esse projeto e sobre a minha vida, até pessoal, partidária, política, e entregar para outra, hein? Então, eu acho que de tudo... Você não fez o que Leônio Maciel fez. Daí, você deu um exemplo claro. Né? Eu continuo... Porque eu acho que tem uma coisa muito parecida. Você não aceitaria abrir mão de ser candidato a prefeito e não aceitaria ser vice. Não aceitaria, Santiago. Né? Eu aí aceitaria. o Leone não. O Leone já não vice aceita. Não. O Leone não aceita ser vice, né? Pelo que ele me falou, tá? Estou repetindo as coisas que o Leone falou. Não aceitaria ser vice, só viria se fosse o candidato a prefeito. Então é uma situação... Santiago, às vezes me acusam muito, eles têm dito isso muito aí na cidade, no Zum Zum Zum. Companheiras meus escutam isso toda hora, companheiras. Essa semana mesmo, na reunião da Câmara, foi dito isso muito lá dentro, na terça-feira. Os bastidores, funcionários, né, de que eu não abro mão, de que só pode ser se for para mim e tal. O que não é verdade. Né? Eu fui procurado N vezes por forças muito expressivas em 2012 para ser candidato a deputado. Muito federal veio aqui na minha casa, né, me fazer proposta de dobradinha, de participação para que eu fosse deputado. Eu, naquele momento, era o mais bem colocado. Dependendo da situação hoje, você aceitaria ser vice de alguma candidatura? Vice não de ninguém, mas eu aceito não ser candidato. Também é outra coisa. Só serve se for eu o candidato. Não, eu acho até que está muito em cima da hora. Mas eu tenho dito isso desde 2012. E as pessoas convivem comigo, inclusive não estão comigo mais hoje, sabem disso. Falei, quero que surja outro nome para me apoiar. Agora, não é um nome, senão tem que encabeçar um projeto. Vamos analisar friamente aqui o grupo do Douglas. Eu já ouvi de várias pessoas dizerem que no grupo o candidato, primeiro, será indicado pelo Palácio. Segundo, o candidato seria o nome que estivesse na frente das pesquisas feitas em Sete Lagoas, dos pré-candidatos do grupo. Porque lá nós temos aí o Douglas Mello, o Leônio Maciel, parece que o Antônio Pontes, e Juninho Sinanô e Caio Valas. Sim, Caio Valas. Bem lembrado. Então aí nesse caso aí nós temos 5 pré-candidatos de um partido PMDB. Santiago, eu não quero nem me aprofundar muito. Aí nesse sentido... Então não são 5, são 3. Por quê? Porque você mesmo colocou. Eu acho muito chato ficar falando do grupo dos outros, ainda mais que eu não estou lá mais. Mas o critério, e até enquanto eu convivia lá dentro, continuo convivendo com as pessoas, era de que fosse um nome do PMDB e em primeiro lugar nas pesquisas. O nome do PMDB, o do Rio não é, o Caio não é. Então, a se manter, eu não sei, às vezes eles mudaram lá dentro.
É o nome do PMDB. Então só pode ser Douglas, Juninho ou o Antônio Pontes, Leone, Antônio Pontes, são 4. Dentro dos até então colocados. Né? Pode surgir um quinto, aí não sei. Aí eu dá palpite na cara dos outros, mas para concluir... Para concluir nas pesquisas que a gente tem aí... O candidato é Douglas Mello. Douglas Mello. O candidato é Douglas Mello. Eu não sou de fugir de pergunta, então... Você já tem um pré-concorrente que será Douglas Mello. Sim. Não é? Dá para ir tranquilo, né? Tranquilo, gente. Eu não estou concorrendo. Eu acabei de dizer aqui, a oposição a fulano, nós temos que derrotar fulano, nós temos que derrotar Bertorano. Eu tenho projeto. Eu tenho que promover a mudança. Eu tenho que colocar em prática aquilo que eu e um grupo imenso de pessoas acreditam. Agora, com relação ao pré-candidato da situação, o prefeito Márcio Reynaldo, você tem alguma ligação ainda com ele? Existe a possibilidade de alguma parceria ou não? Olha, temos a relação mais cordial. Eu encontrei com o prefeito na porta do Hospital Nacional das Graças, no dia da votação da mudança lá do comando do hospital. Nos cumprimentamos, conversamos sobre política nacional um bom tempo, lá em pé, na escada, na frente de todo mundo. Não tem o menor problema com o prefeito. Nós temos diferenças administrativas, políticas. Não tem diferença pessoal, aliás, não tem com ninguém. Mas está distante aí de um processo de parceria? Sim, Santiago, eu tenho o meu grupo, eu tenho o meu projeto, eu tenho a forma que eu quero pôr em prática, que eu represento, ele tem a dele. Isso é natural. Né? Como hoje o Douglas tem a dele, com o grupo dele. Então isso é natural. Tem que ter. O que não pode ter, Santiago, e que Sete Lagoas já perdeu muito no longo dos anos, é ir se manter depois. Olha, eu já falei de Uberlândia, eu vou dar, porque para mim é uma cidade modelo em Minas Gerais hoje. Uberlândia é uma capital, tem 700 mil habitantes, é forte, é independente. Eu tive com o prefeito de Uberlândia, Gilmar Machado, hoje do PT. Ele me falou, Uberlândia é tranquilo, Uberlândia anda sozinho. E anda mesmo. Com Belo Horizonte anda sozinho. Aí quando você põe um prefeito de competência como o Márcio Lacerda, aí ele faz aquilo melhorar. Sete Lagoas não anda sozinho. Isso tem que mudar. Não tem que se decidir qual o capim que vamos cortar, onde é que vamos tampar o buraco. Tem que ter uma rotina de manutenção, tem que ter uma manutenção preventiva, tem que ter um crescimento até vegetativo da rede de saúde, da rede de educação. Nós estamos muito, mas muito longe disso. Ô Emílio, Só para concluir, porque eu me aprofundei, quando eu dei o exemplo de Uberlândia, lá tínhamos duas forças. Eu sempre fui curioso com política, meu pai é deputado, acompanhei muito. Lá você tinha dois homens fortíssimos, o Virgílio Galasso, do PDS, e o Zaire Rezende, do PMDB. Lembro. Eu me lembro de uma eleição que eles disputaram, um teve 115 mil votos, o outro 114. Então, acirradíssimo. Né? Passada a eleição, ai daquele que não entrasse do projeto de Uberlândia. As entidades não deixavam, o povo não deixava. Eu morei em Uberlândia, eu sei como é que é. Olha como é que nós estamos longe Morei disso. em Uberlândia. Eu sempre falo aqui, eu falei no programa passado, vou falar de novo, que eu sei que é utopia. Não é que eu utopia, gostaria não pode que ser utopia. você, que o Douglas, que o prefeito Márcio Reynaldo, que o Caio Valasco, que o Antônio Pontes, que o Juninho, que é novo na área aí, sabe, que o pastor Fabrício, todos vocês ajudassem a administrar a cidade. Mas eu vou ficar falando aqui, quem sabe um dia então isso eu vou falar acontece. com você. Eu quero ser o prefeito de Sete Lagoas, vou colocar minha candidatura, pretendo colocar. Meu partido me apoia, eu tenho um grupo que me apoia, e depois eu vou precisar muito contar com o deputado Douglas Mello. Ele ainda tem mais 2 anos de mandato, nos primeiros 2 anos da minha administração. Vou precisar muito contar com a experiência, não vai ter mandato, mas a experiência vai estar lá, do prefeito Márcio Reynaldo, nos órgãos federais em Brasília, nas pessoas que vão, grande parte delas, continuar mandando em Brasília. Vou precisar contar muito com uma experiência do Caio Valasco na gestão pública. Vou precisar contar muito com o sentimento popular que o Paulinho Lambilano tem. Vou precisar disso tudo. Ô Emílio, você me desculpe, mas você é uma grande utopia. Não sou. Isso que vai ser um gostoso. Eu vou mostrar na prática. Como é que você vê a pré-candidatura do prefeito Márcio Reynaldo? Porque você está vendo ele aí e está dizendo que vai contar com a experiência dele e tal. Ele está lá como prefeito. Não é melhor você ir lá e apoiá-lo? Não, porque eu quero mudar, inclusive, a forma administrativa dele. Então, por isso que eu não vou lá apoiá-lo. Agora, você me coloca em dificuldade, eu não gosto de fugir de pergunta. Eu não tenho que responder pelo prefeito, a decisão é dele, se ele é ou não é candidato.
Eu vou agora sair do papel da função de pré-candidato, de dirigente partidário, e vou dar uma de analista político. Só para responder a sua pergunta. Eu acho que ele não é candidato à reeleição. Por quê? Porque a situação eleitoral dele leva a isso. Eu acho que pela biografia do prefeito, 5 mandatos de deputado federal, um mandato de 7 Lagoas, tem muita crítica a fazer sim, mas tem coisas que vão marcar. Adutor, praticamente um novo abastecimento, sistema de abastecimento de água da cidade, passos que são dados aí para novos grandes empreendimentos, como Porto Seco, Estação Aduaneira, isso vão marcar ele. Eu acho que não combina, e não devia estar falando da biografia dele, mas eu acho que não combina com a biografia dele disputar uma eleição no momento que está, no acirramento, como você disse, o Brasil está dividido, Sete Lagoas também está. Então eu acho que não é, estou dando palpite, não é bom para a biografia dele, não é bom para a cidade uma candidatura dele. Outra, voltando como analista político, Sete Lagoas tem uma tradição de não reeleição, até de não continuidade. O último prefeito que elegeu o sucessor em Sete Lagoas foi meu pai, em 92. 24 não, anos Canabrava atrás. também. Sim, ele se reelegeu, com 34% dos votos, sem entrar no mérito. Numa única eleição na história da cidade, onde tivemos 4 candidatos bem votados, porque sempre polariza. Foi a única. Toda regra tem sua exceção. Então o Canabrava foi a exceção. Depois ninguém fez o sucessor, sequer fizeram o sucessor. Reeleição nem disputaram. Eu estou achando interessante aqui é que eu falei que o Brasil está rachado, tem 2 lados, né? Sete Lagoas não está rachado, Sete Lagoas está fatiado, são 3 Mas três eu quero grupos. ser a cola. Então eu quero ser a cola. Você está querendo unir esse povo todo? Sim. Eu acho que a cidade Quer precisa dizer, disso. desunido agora e se vencer, une todo mundo. Tiago, Eu defendo muito aqui que Sete Lagoas precisa de ter juízo, né, os políticos, para que a gente tenha 2 deputados estadual, sim, quem sabe 1 ou 2 federal, né? já tivemos, por que um não? prefeito de bastante representatividade, um grande presidente da AMAV, um grande presidente da Câmara, e aí vai. O que nós não podemos ter é a situação que ocorre muito hoje. Você quer um exemplo aqui que eu nunca falei, e eu sempre pensei o seguinte: a própria AMAV poderia ter na sua gestão ali, não vou dizer que seja um prefeito ou alguém, um representante, e eleger um deputado da nossa região, apesar de ser de Sete Lagoas. Você sabe que você uma vez me propôs isso? Ué. De que saísse nós 2 candidatos a deputado, ele não trabalharia fora de Sete Lagoas e eu trabalharia a região. Meu pai tinha toda uma tradição majoritária em 20 cidades e eu não trabalharia em Sete Lagoas. Ele não entrava na região, eu não entrava aqui e depois eu era muito novo, muito menino, e não deu certo também, não era hora de eu ser candidato, ainda mais a deputado. Seria dar o passo maior do que as pernas naquela época. Mas eu acho que nós precisamos, Sete Lagoas precisa disso, o povo sabe disso. Eu vou voltar e escuto isso nas ruas. Nós não podemos viver a situação de duas forças puxando a mesma corda em tempos diferentes. Por que não dão as mãos, ou pelo menos pegam a corda junto e vão puxar ao mesmo tempo? Porque aí são 2 forças você divididas. sabe, nós temos um grupo aí no WhatsApp, a gente estava discutindo outros dias sobre a evolução de Sete Lagoas e ideias bastante interessantes sobre o turismo, né? Eu até sugeri que fosse feito um fórum, né, sobre essa questão do turismo para que a gente pudesse avançar, porque realmente nós estamos a ver navios, né? Estamos distante demais, sendo que a gente tem aqui uma condição muito favorável, até de pequenos detalhes. Isso também precisa ser feito na política, né? Um fórum político aí de Sete Lagoas para esse povo tomar juízo, gente. Santiago, você falou em turismo. Turismo não há uma varinha de condão, né? É todo o processo. Então, eu vou só pegar um ponto do turismo. O turismo hoje, dificilmente tem um destino único. O turismo, principalmente o que gasta dinheiro, que é o que interessa, ele vai para um lugar e ele passeia em volta do lugar. Então, quando a gente pensar em turismo em Sete Lagoas, nós sempre pensar no que já tem. Rei do Mato e Maquiné. Aliás, Cordesburgo está muito na nossa frente, com Casa do Rosa, tem uma série de coisas lá. Mas por que não Minha Santana? Eu gosto de falar Minha Santana de Pirapama, porque eu adoro lá e vou lá toda hora. Minha Santana de Pirapama com seu rio Cipó, com suas cachoeiras do Rio Preto, dos inhames, dos fechados, é um tipo de turismo que você engloba a região.
Então nós temos que trazer isso para a política de Sete Lagoas. Tá, o prefeito, Quando luta, o deputado da Amave. não, pode ser daqui. Meu pai era majoritário em 20 cidades em volta. Eu lembro quando ele ia numa secretaria, uma frota de carro atrás, com os prefeitos, os vereadores seguindo, para atender a todos ao mesmo tempo. Ele era um só, né? Mas você pega... Outro dia eu vi uma postagem, até quero dar os parabéns ao deputado Douglas Mello, lutando pela MG 424. Um programa fantástico, tomara que dê certo, que o governo quer implantar em Minas, de concessão, 3.500 quilômetros e tal. E eu dou os parabéns ao Douglas. Mas eu acho que seria muito mais efetivo que junto do Douglas, na mesma luta, tivesse o Douglas, o prefeito de Sete Lagoas, o prefeito de Prudente Moraes, o prefeito de Funilândia, o prefeito de Matozinhos, o deputado de Matozinhos. O Douglas é o deputado de Prudente Moraes. Não sei se ele é o de Funilândia, se for ótimo, se não for, o deputado de Funilândia. Tudo isso lutando por um objetivo. É muito mais forte. Que junto com eles tivessem os presidentes, os diretores das grandes empresas que dependem daquela estrada, que é uma estrada altamente industrializada. Então, quando eu falo que nós estamos precisando, primeiro, entender e inserir a MG 424 num projeto regional. Eu sei que ela está inserida, mas então vamos envolver toda essa força regional para defender esse projeto. Emílio, tempo encerrado. Que pena. Se pudesse, a gente ficava mais tempo aqui. Nós pretendemos estar convidando outros grandes nomes aí nessa corrida aí para as eleições de 2016. Nós já temos agendado com o prefeito Márcio Reinaldo também para a próxima semana. Mas eu queria que você não me deixasse pensando que você é uma utopia nessa mensagem sua final, porque você, na sua carreira solo aí, queria que você terminasse o programa dizendo aí por que de tudo isso aí e um encerramento com a mensagem para o nosso telespectador. Primeiro, não é solo. Você que tem convivido comigo sabe que não. Você que tem discutido Sete Lagoas comigo, as questões da cidade comigo, você sabe que não é solo, ela é nossa, né? Eu quero dizer a você, e tem muita gente acreditando nisso, hoje são milhares, que sabem que eu não sou uma utopia. Seria até soberba da minha parte, eu não sou. Mas eu represento uma necessidade, que é uma mudança profunda, uma mudança radical, na forma, no jeito de se governar e se fazer política em Sete Lagoas. Eu tenho certeza e tenho tranquilidade, Santiago, e você que está me ouvindo, de que eu vou dar conta, de começar com o exemplo. Eu sei que as dificuldades vão ser imensas, mas tem uma coisa fácil: dar exemplo, ser correto, ser ético, dialogar. Está faltando muito diálogo em Sete Lagoas. Eu adoro ser convencido. Eu tenho ideia sobre quase tudo, mas quero muito ser convencido, porque vai melhorar a minha ideia. Então, isso não é tão difícil. Mas eu sei ao mesmo tempo que isso pode parecer utópico, e aí vai ser o gostoso, porque vai ser a grande surpresa. O prefeito que vai ouvir, que vai dialogar, que vai ter coragem, e que principalmente tenha desprendimento de que o projeto não é meu. Eu tenho data de entrada e data de saída. Eu não estou na idade de começar a carreira política. Eu quero entrar para a história, seguir o exemplo do meu pai, do meu avô. A família tradicional, eles querem voltar a mandar. Não tem nada disso, não tem idade para isso mais não. Mas eu quero pôr o meu nome nessa história, na boa história. Isso eu sei que eu vou fazer. Logicamente, se nós conseguirmos, no devido tempo, no processo eleitoral, na campanha, convencer a população de Sete Lagoas da nossa viabilidade e da nossa real chance de vitória, que nós já estamos muito convencidos dela. Que bom, tá aí o Emílio acredita que pode mudar tudo e fazer as pessoas serem mais felizes. Você analise e só espere que realmente, enquanto vai passando muita água debaixo da ponte, você vai pensando mais e mais e mais para na hora das eleições você não errar, porque nós não podemos mais errar. Esse país precisa realmente de boas escolhas para que a gente possa ter um pouco mais de tranquilidade. Não queremos que essa crise continue muito tempo e não queremos sofrer, né? Nós queremos um pouco mais de harmonia entre as pessoas, progresso, acima de tudo, progresso para as pessoas e acima de tudo mesmo, felicidade, sorriso no rosto do cidadão brasileiro. Até o próximo Santiago Entrevista.